Mas, presidente e amigo querido Wellington Fagundes, o Bittar é bom de conversa, né? De conteúdo. Ele só foi injusto, né? Esqueceu de falar que o Cajuru permutou, cedeu a palavra a ele. Porque o senhor sabe, senador Wellington, a TV Senado está mostrando, o Cajuru foi o primeiro a chegar aqui, ou não? Hã? Correto? Não foi o primeiro? É. Como sempre, eu sou o primeiro a chegar, senador Álvaro, todos os dias. Então eu cedi, com muito prazer, ao senador Bittar, para que ele iniciasse os nossos debates desta quinta-feira. Bom, brasileiros e brasileiras, minhas únicas vossas excelências, meus únicos patrões, aqui fala seu empregado público, Jorge Cajuru. Pátria amada, parece definitivamente que hoje, Major Olímpio, amigo especial, Álvaro todos os dias, hoje não vamos ver o teatro lá do Supremo Tribunal Federal. O Major quer falar? Quer usar a tribuna? É? Então vou ficar aqui para ouvir. Estou ansioso para ouvi-lo. Parece que não haverá o julgamento hoje lá, né? Vai adiar, vai ser a semana que vem. Ai, que teatro que é esse Supremo Tribunal Federal. Aí dizem, Cajuru, eles correm risco de uma desmoralização total. Mas o Brasil, em caráter unânime, já enterrou esse Supremo Tribunal Federal. Há exceções lá? Há. Só que não adianta, às vezes as boas frutas juntas com as podres, tipo inocentes pagam pelos pecadores, acabam se manchando também no meio daquilo que às vezes parece um prostíbulo, com todo respeito ao prostíbulo que é mais ético normalmente. Eu quero aqui hoje, Brasil, tratar de um levantamento divulgado no início do mês pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que nos oferece a possibilidade de avaliar a situação em que se encontram as famílias brasileiras neste quadro de crise econômica única na história do país. Primeiro quero contextualizar o que é POF, ou, por extenso, a Pesquisa de Orçamento Familiar. Ela traça um perfil dos hábitos de consumo e das condições de vida do brasileiro e é usada como parâmetro para outras pesquisas do IBGE, como o cálculo da inflação e o do produto interno bruto, além de servir de base para estudos sobre desigualdade social, senador Wellington, desigualdade social. A pesquisa de orçamento familiar começou a ser feita nos anos de 1970. A que foi divulgada agora em outubro abrange os anos de 2017 e 2018 e mostra que o Brasil pouco, senador Álvaro, pouco avançou. Em termos econômicos, pouco avançou desde o levantamento anterior realizado nos anos de 2008 e 2009. Isso fica claro quando se compara renda per capita. Em valores corrigidos, no ano passado, ela chegou a R$ 32.700. Subiu muito pouco em relação ao valor aferido 9 anos antes, quando a renda per capita era de R$ 31.800. Há um outro dado que, a meu ver, é mais preocupante. Na comparação com a pesquisa anterior, a divulgada agora indica que houve crescimento no percentual de famílias nas classes mais pobres da população.
Ao todo, 73,03% das famílias brasileiras receberam menos de 6 salários mínimos por mês entre 2018 e 2019. Há 9 anos, esse percentual era menor, era de 68,4%. Na outra ponta, o percentual das que ganham mais de 25 salários mínimos caiu de 3,81% para 2,67%. A mudança pode ter como explicação a queda na renda após a recessão econômica que atingiu o país. Mas alguns especialistas alertam que fatores como aumento do poder de compra do salário mínimo e mudanças no número de integrantes das famílias também podem impactar o resultado. Os dados do IBGE mostram que as transferências também impactam na distribuição de renda. Famílias com renda superior a 25 salários mínimos recebem, em média, R$ 4.276 com aposentadorias e pensões, enquanto as famílias com renda inferior a 2 salários mínimos ficam com R$ 207. Repito, R$ 207. Este é um dado que deve ser avaliado no futuro para medirmos as consequências da atual reforma da Previdência. Senador Álvaro, todos os dias. Segundo a pesquisa de orçamento familiar, o rendimento médio é de R$ 5.426,70. Esse dinheiro é dispendido prioritariamente com habitação, transporte e alimentação, que consomem quase 3/4 do gasto. Pelo valor médio, a impressão é de que a população brasileira, em geral, é remediada, ou seja, embora sem luxos, vive a salvo de privações mais graves. Mas a média superior a R$ 5.000 por mês de renda familiar é enganosa, pelo fato de que existe uma minoria que puxa esse número para cima. Essa minoria é constituída pelas famílias que ganham o equivalente a 25 salários mínimos, em valores atuais, R$ 24.950. Esse grupamento, reafirmo, é pequeno. 2,7% do total dos lares brasileiros. Isto, 2,7% do total dos lares brasileiros. Só que fica com praticamente 1/5 de todos os rendimentos do país, exatamente 19,9%. No outro extremo, maior número de famílias e menor renda. Com 2 salários mínimos, em valores de hoje, R$ 1.996, vivem quase 1/4 das famílias brasileiras, mais precisamente 23,8%. Esse enorme contingente fica com apenas 5,5% do dinheiro. Os números, então, da última pesquisa do orçamento familiar são reveladores de que segue incólume a gigantesca, abismal desigualdade de renda que tem caracterizado o Brasil ao longo das últimas décadas. É essa desigualdade que tem de ser atacada pelas políticas públicas. Afinal, as demandas básicas são comuns. Mesmo famílias do topo da pirâmide têm preocupações típicas de classe média: educação para os filhos, saúde e segurança em especial. Para concluir, na base, já mostramos aqui, é maior a dependência da assistência direta do Estado na forma de benefícios assistenciais. Pelo momento em que vivemos, é difícil imaginar maior contribuição do gasto estatal
para a redução da pobreza. A saída, no quadro atual, parece que está mesmo na reforma, presidente Álvaro, tributária, que muitos especialistas julgam imprescindível e até mais importante do que a badalada reforma da Previdência. A pesquisa de orçamento familiar do IBGE nos ajuda a entender que há um componente de injustiça social na excessiva tributação embutida nos preços de mercadorias e serviços. As famílias mais pobres destinam 93% de sua renda ao consumo e as mais ricas, 66%. Fecho. Ou seja, não podemos pensar em reforma tributária sem considerar aspectos distributivos. A equação é simples. Só não entende quem não quer. Ou é ignorante, ou é 171. Só vamos conseguir reduzir gigantesca desigualdade que caracteriza o Brasil quando houver taxação mais progressiva de salários, de lucros e ganhos financeiros. Disse várias vezes aqui nessa tribuna e repito, reformar é preciso, mas já ouvi também do senador Álvaro todos os dias esse mesmo pensamento, fazer justiça social é imperativo. E a meu ver, humildemente, presidente, além de ser justiça social imperativo, ela é ainda mais necessária, muito mais necessária. Agradecidíssimo, e como eu sei que o senador Álvaro Dias gosta de futebol, embora nunca tenha jogado futebol, ok? Ia no estádio e perguntava quem era a bola. Brincadeira à parte, apaixonado pelo futebol, senador Álvaro, e especialmente pelo Brasil, rapidamente eu queria aqui colocar, para encerrar e não fugir do tempo, e depois perguntar ao senador Álvaro. Senador Álvaro, o senhor gosta dessa invenção chamada VAR? Ontem eu estava vendo o jogo Goiás e Corinthians. O Goiás foi assaltado. Você entende de futebol, minha linda? Não? Funcionária aqui do Senado. E brilhante funcionária, por sinal. Mas não entende de futebol. Tem muita mulher que entende de futebol. O VAR é um nojo. Estão acabando com o futebol brasileiro. E o time que é menor hoje, que não tem poder financeiro, que não está ligado com a corrupta CBF, ele está morto. O Goiás, dentro de casa, em Goiânia, no Serra Dourada, foi assaltado ontem por esse tal de VAR que inventaram, que dentro de uma cabine fechada se faz com ele o que quiser. Se acha uma imagem, muda a imagem, e aí o pênalti que não foi vira pênalti. Então eu quero aqui gentilmente dizer o que eu penso do VAR. VAR pra Punta del Este. Agradecidíssimo. Cajuru, parabéns pelo discurso de Vossa Excelência. Em relação ao VAR, é um avanço tecnológico. O problema não é a tecnologia, são os humanos que se utilizam mal da tecnologia. Seria um avanço extraordinário para exatamente eliminar o furto da arbitragem no futebol. No entanto, nós temos que avançar, aperfeiçoar. Aqueles que manejam esse instrumento tecnológico devem estar instruídos, orientados e, sobretudo, devem assumir a responsabilidade pelos seus atos. Mas é um avanço tecnológico importante. Eu espero que as correções ocorram, porque antes também muitas injustiças ocorriam. E veja, nós estamos falando de futebol aqui no Senado Federal, e alguém poderá dizer, mas não existe coisa mais importante? Certamente há coisas mais importantes. Isso não significa dizer
que o futebol não é importante, porque é uma atividade econômica, essencialmente econômica, geradora de emprego, de salário, de renda, de receita pública, portanto, um instrumento poderoso para o desenvolvimento econômico do nosso país. Quando, lá por volta de 2001, senador Cajuru, nós presidimos a CPI do futebol aqui no Senado, nós apresentamos um número fantástico. Naquela época, o futebol mundial mobilizava 250 bilhões de dólares anualmente. Veja o significado disso, não é? Veja o significado disso, a importância disso. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns ao propor aqui uma nova CPI do esporte, né, que certamente seria fundamental não só para investigar as atividades desonestas na administração do esporte brasileiro, mas também para propor, para promover avanços na legislação. Parabéns a Vossa Excelência. Eu o convido para presidir essa sessão, porque Vossa Excelência fica muito bem nesta cadeira e eu vou Aliás, fazer eu estou uso da adorando palavra. essa cadeira. Eu adoraria tirá-la do presidente Davi. Ainda mais depois do que ele fez comigo ontem. Ele saiu, tinha uma homenagem a ser aprovada aqui, simplesmente um homem, senador Álvaro, todos os dias, chamado Silvio Santos, que vai chegar aos 90 anos e 70 anos de profissão. E todo mundo sabe como o Silvio começou a vida. Um exemplo. E ninguém discute a honestidade deste brasileiro raro. Então, estava ali para ser votada. E ele falou, não, vai ser votada. E de repente ele sai, coloca ainda um desafeto do Cajuru na presidência, parece que de propósito, e não volta. Não voltou. Nem voltou. Então, presidente Davi, desse jeito eu vou gostar dessa cadeira, só que eu vou usá-la só até o final, de vez em quando, do seu mandato. E depois eu vou fazer um trabalho 24 horas para que Álvaro Dias vire o novo presidente do Senado. Porque aí nós não vamos ver documento engavetado, projeto engavetado, CPI engavetada, que eu falo mesmo. Porque todos os senadores aqui adorariam falar. Hoje é quinta-feira, cenário vazio, poucos, cenário e Senado, poucos senadores presentes. Então, o presidente Davi é gente boa demais, agradável demais, diz que vai me dar 1/3 de presente do Vaticano, mas é o maior engavetador desse Senado. Ou eu estou errado? Ou eu estou falando bobagem aqui? Mas, presidente, eu tenho, por fineza, um compromisso meio-dia em ponto, que é exatamente falar, porque ele tem horário, né, com o Silvio Santos, para ver o dia que ele realmente poderá estar aqui recebendo a homenagem, que, brincadeira à parte, eu sei que o presidente Davi não vai proibi-la, não vai impedi-la, né? Homenageamos aqui Rede Globo, Jornal Nacional, tem a Record com 66 anos. Agora, o Silvio Santos merece, né? Ele é uma instituição, Então eu sei que o presidente Davi não vai impedir. Eu tenho que conversar com ele meio-dia. O que eu faço? Eu ocupo a presidência ou não seria melhor o Major Olímpio ocupar e depois que ele também vai querer falar e eu quero ouvi-lo lá do meu gabinete? Porque o Major é meu irmão, é meu amigo. Major Olímpio ou a senadora Selma, né? Pode ser? Os dois. A senadora Selma está aí? Juíza Selma, minha amiga querida, minha irmã. Assuma a presidência. Pode subir. Fica bem. E aí Fica muito bem. E eu vou ouvir o Major Olímpio. Combinado? Fala, dá um recado. Para quem? Quem? Dória. Aquele que é 17/1? É aquele, é? Muito obrigado. Senador Cajuru, e a sua irreverência incontestável e admirada, porque os conformados não escrevem a história, apenas os inconformados contribuem para que as mudanças ocorram e escrevem a nossa história. Muito obrigado ao senador Cajuru, ao Major Olímpio pela manifestação, mas com certeza nós teremos sim a homenagem ao Silvio Santos aqui. Não há dúvida, o próprio senador Davi Alcolumbre, presidente da Casa, é admirador de Silvio Santos. Nós teremos, sem dúvida, esta homenagem. E em relação às manifestações envolvendo o meu nome, eu sou muito grato, muito honrado, mas certamente nós sabemos esperar o momento adequado para discutir estas questões importantes para o Senado Federal.
a senadora Selma assuma a presidência e eu assumo a tribuna. Muito obrigado, senadora. Com a palavra, o excelentíssimo senhor senador Álvaro Dias.